Excelentíssima senhora presidente, excelentíssimos senhores colegas vereadores, assistentes aqui presentes, aquele que nos assiste pelo YouTube, meu boa tarde, noite de hoje. Começo minhas falas aqui, me disseram aos moradores do São Henrique. Estive hoje com o secretário de Serviços Públicos, Claudinho, levei ele até a comunidade para mostrar para ele uma situação que se encontra lá na rua Odi Silva, a questão de um calçamento que está totalmente solto, e o outro numa travessa ali na casa do meu, ao lado da casa do meu amigo Lucas, né? E ele ficou, já mais tardar amanhã, começar a tomar providência, uma vez que se abriu uma cratera nessa travessa, dificultando assim os moradores que não estão conseguindo, né, adentrar com seus carros. Fica aqui meu agradecimento ao secretário Claudinho. Nós tivemos uma reunião hoje também com o secretário de Saúde aqui nessa casa, juntamente com o vereador Gaúcho, o vereador Guta, com o secretário de Saúde, onde se foi falado muito aqui também, se debatido quanto à questão da dengue, uma vez que o país, né, já seis estados decretaram estado de emergência em relação à dengue, são 715 mil casos de dengue hoje, com 135 mortos e 481 óbitos em investigação. Haja visto um pouco de culpa disso, não só da população, mas também de um governo federal que negligenciou uma vacina japonesa, se recusou a comprar, e hoje a população de Conceição, a população do Brasil vem pagando por isso, e não diferente a população de Conceição de Macabu. E quando eu vejo aqui, senhoras e senhores, o colega vereador Vaguinho apontar uma série de erros, né, na questão de licitação, vereador Vaguinho, eu fico pensando o que faz uma empresa contratada pelo senhor prefeito para prestar consultoria à área da licitação. Além dos funcionários lá concursados e contratados como chefes de licitação, existe uma empresa que recebe um dinheiro absurdo da prefeitura para prestar um serviço de consultoria a esse setor. E eu vejo aqui apontar uma série de erros, uma série de irregularidades, empresa essa que quando você vai lá visitar o setor de licitação, você só vê uma funcionária. Mas se você olhar o contrato, diz que tem que ter no mínimo lá uns 6, mas você não vê os outros, a não ser que eles venham em dias de licitações de grandes volumes, de 5 milhões, 7 milhões, 8 milhões. Fora isso, não estão no município. Você só encontra uma doutora lá e não vê o resto de uma empresa que presta serviço de consultoria na área de licitação, que sabemos nós, ou não, se isso está sendo um bom serviço prestado à cidade ou um péssimo serviço. Porque com essa empresa, o valor que ela recebe, não é para se ter essa quantidade de erro que Vossa Excelência vem aqui e aponta nessa casa. E eu quero dizer aqui que na sessão passada, quando eu falei aqui, e um dos princípios do gestor público é a economicidade, transparência, quando a gente fala aqui de modelos de licitação, vereador Vaguinho, presencial, né, que é uma coisa quando você abre um pregão eletrônico, as empresas brigam pelo valor mais baixo, diferente da adesão de ata. Eu vou dar só um exemplo aqui, porque embora o carnaval tenha feito um sucesso, mas ainda não vejo como um resgate, né? O resgate é quando aquilo se prolonga durante muitos anos. Teve público excelente na rua? Teve ótimo? Teve. Mas também devemos lembrar que os blocos de embalo nós só tivemos um, e que esses blocos levam para suas concentrações de 1.000 a 1.500 pessoas. Esse ano nós só tivemos a Sandra do Corujão, né, se não me falha a memória, mais um que eu não estou lembrado, mas Lourdes Bagaço não veio, Turma do Funil não veio, então também está explicado a grande quantidade de gente aqui no palco oficial. Mas eu vou te dar um exemplo, um único exemplo para vocês. Um palco, 10 por 10, senhoras e senhores, 10 por 10, senhor vereador Vaguinho, saiu no ata de registro de preço, a diária, R$ 6.480 pago pela cultura de nosso município, ou seja, Secretaria de Educação. R$ 6.400.
por uma empresa de São João da Barra, já que a ata foi aderida lá, né, a empresa de lá. Concluí com 1 minuto, senhora presidente. Mais 3 minutos. Agradeço. R$ 6.480 a diária do palco numa ata de registro de preço. Nós temos empresa em Conceição de Macabu que, se isso fosse um pregão eletrônico, um pregão presencial, sairia muito mais barato. Porque eu vou te dar um exemplo, que esse mesmo palco, senhores vereadores, 10 por 8, saiu na exposição agropecuária por R$ 1.999. Uma diferença de R$ 4.481, vereador Vaguinho. Por dia. Por dia. Então, você vê uma diferença quando você faz uma adesão de ata de uma empresa de fora, quando temos, se fosse uma modalidade de pregão eletrônico ou um pregão presencial, as empresas estariam ali brigando por um preço bem menor. Então, eu acho que um palco 10 por 10, R$ 6.480 num carnaval, e não adianta dizer que o carnaval, uma exposição, tem o mesmo volume de gente. Isso aí por R$ 1.999 por uma empresa de Conceição de Macabu, só aí, nesses 4 dias, você economizaria R$ 17.924. 17 mil, estou falando só de palco. Ainda não botei aqui a diária da iluminação e nem a diária do som. Mas eu vou trazendo aqui. Aos pouquinhos eu vou trazendo aqui os valores que foram pagos. Beleza, foi um sucesso o carnaval, mas o que eu falei aqui, vamos ver o que a cultura gastou. Porque é um dinheiro também voltado para a educação. Seja parte, Excelência. Concedo, Vossa Excelência. Primeiro, dizer para o vereador Dal que, né, discursa que o senhor está coberto de razão em relação à conta matemática que o senhor faz. Tudo na vida a gente pode olhar por 2 ângulos. O copo, quando está meio cheio, ele também está meio vazio. Dá para olhar de um jeito, olhar de um outro jeito. É de se analisar uma cultura gastando 17, 18 mil só em palco, a mais do que poderia ter gasto num carnaval para um evento cultural de uma cidade. No entanto, se a gente entender que essa mesma cultura, essa mesma educação distribui um kit escolar agora de quase R$ 500 mil, ou passando disso, chegou a 700 mil, vai distribuir uniforme para 3 mil alunos, chegando aí na casa de R$ 1 milhão, distribuir uniforme para os projetos de balé, judô, jiu-jitsu, capoeira, que o senhor, inclusive, ajudou a montar, com 1.600 uniformes para todas as crianças que participam dos projetos, na casa de 300 e poucos mil reais. A gente precisa entender, 17 mil reais gasto em palco, mais algo em torno de 2,5 milhões para os projetos de educação, para uniforme, para material didático, para, enfim. Não estou discordando da conta do senhor, estou concordando com ela, que se fosse feito aqui em Macabu, talvez seria mais barato, e o que eu acho que faltou foi planejamento para que isso pudesse acontecer. Foi tudo feito muito de última hora. No entanto, é necessário olhar o copo meio vazio, mas também olhar o copo meio cheio de uma secretaria que tem uma grade de entrega milionária e que gastou 17 mil no palco. Obrigado, Excelência. Eu agradeço Vossa Excelência pela parte, né? Mas confesso que não entendi muito bem, não. A gente está se tratando aqui de carnaval. Parabenizei aqui várias vezes a Secretaria de Educação, né, pelos uniformes do taekwondo, do balé, né? Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. 2 minutos. Nós estamos falando, agradeço, senhora presidente, nós estamos falando aqui de uma diferença de modalidade de licitação. Eu te garanto que o uniforme do taekwondo, do balé, não foi aderido a uma ata. Né? É diferente, uma modalidade diferente. Então, um dos princípios de um gestor público é a economicidade. É disso que eu estou falando aqui. Só de a parte, Excelência. Concedo, Vossa. Só para embasar o discurso de Vossa Excelência, essa mesma Secretaria de Educação aderiu uma ata de quase 2 milhões para ornamentação de carnaval, de balé. Então, de fato, existe aí meio copo d'água, dependendo do lado da posição que a pessoa está vendo o copo d'água. Né? Quase 2 milhões, e a gente faltando remédio no posto de saúde. Agora que chegou o remédio. Quando o senhor fala também aí, está no Diário Oficial, pelo que eu vi, o senhor esqueceu de falar banheiro químico. Né? No carnaval, pelo que está na aderição de ata, estão falando de 90 banheiros químicos. 90 banheiros químicos quase fecha essa praça toda. Né? E o valor também me surpreende do valor do banheiro químico alugado. Obrigado. Eu agradeço Vossa Excelência pela parte. Como eu disse, a gente vai levantando aos poucos essa questão. Né? A gente vai levantando. E quando se falou que também, em relação à questão de se fazer um evento voltado
para o público evangélico, sou totalmente favorável. Até porque, lá atrás, prometeram para os evangélicos que haveria uma Expo Agro, uma Expo Gospel, e essa Expo Gospel não aconteceu, ficou só na promessa. Ficaram só na promessa, vereador. Então, eu sou favorável que hoje, né, não só hoje, mas lá atrás também, tenha, assim, eventos para o público gospel de nossa cidade, né, que faz uma caminhada aqui todo ano, que dê apoio. Eu fui um dos vereadores que briguei aqui para que a igreja foi reconhecida como serviço essencial no período da pandemia, quando o prefeito mandou se fechar a igreja. Mas eu briguei para que as igrejas ficassem abertas, porque sei da importância do trabalho do pastor naquele período de pandemia, quando muitas pessoas ficaram presas em suas casas. Sou totalmente favorável, mas encher os evangélicos de uma promessa de uma exposição gospel que nunca aconteceu e nem vai acontecer. Agradeço, senhor presidente, pelo tempo disponível.